Meus amigos, meus irmãos e irmãs, tenho a alegria de saudá-los nesse dia de domingo, o dia do Senhor. Hoje celebramos, neste mês dedicado às vocações, o dia do Padre. Nos próximos domingos, iremos contemplar as diversas vocações, isto é, o chamado, a missão que Deus faz para que cada um de nós possa realizar plenamente a sua vida neste mundo. Então hoje, primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações, a igreja olha e reza pela vocação do ministro ordenado, que é o padre. No dia 4 de agosto, a igreja celebra o dia deste grande homem chamado Maria Vianney, santo, chamado e conhecido como o cura de Arns. E ele foi escolhido para ser o padroeiro dos párocos. Maria Vianney nasceu na França, nesse terrível período da Revolução Francesa, que mudou a história do mundo ocidental, como nós a conhecemos. A Revolução Francesa fez cair antigas crenças para que outras pudessem surgir. Mas não foi feito sem muito derramamento de sangue. Naquele período, a igreja estava muito ligada ao Estado. Então, os revolucionários, ao mudarem o sistema de governo, também fizeram cair praticamente os pilares que sustentavam a igreja na França. Uma das cenas mais emblemáticas desse período é quando eles entraram num convento de carmelitas, como essas que nós temos aqui na nossa paróquia, Mosteiro Santa Teresa. Havia ali 22 moças carmelitas de clausura, não podem sair, não podem falar com os outros, a não ser pela grade. Mas os revolucionários entraram e exigiram que elas abrogassem da fé. Elas não tinham noção do que estava acontecendo, mas foram firmes em reforçar a sua fé. Nós cremos em um só Deus, Jesus Cristo. Todas elas foram encaminhadas ao patíbulo, onde foram decapitadas, 22 carmelitas. E eram moças da nobreza, e é por isso que os revolucionários tinham por elas um ódio muito grande. Toda revolução que se fundamenta em ódio, toda revolução que se fundamenta numa ideologia, está fadada ao fracasso. É por isso que nós, os cristãos, sobretudo nesse tempo conturbado, em que finalmente as ideologias elas mostram a sua face, temos que manter uma equidistância saudável. O cristão, ele pode aderir a um partido político, ele pode votar em quem ele acredita, em quem ele acha que de fato fará uma diferença, mas o cristão não pode se mover por ideologias, nem ideologia de extremos, nem ideologia que pregue qualquer reação de ódio, de vingança. João Maria Vianney nasce nesse período na França. Família muito pobre, como era comum na França. Daí que veio a Revolução, né? Aqueles que tinham o poder da palavra fizeram com que os mais pobres se sublevassem e eles tomaram então as armas e fizeram aquilo que a ideologia lhes indicava: o ódio pelos senhores feudais, o ódio pelo rei, o ódio pela nobreza. Tem filmes muito bonitos a respeito. Um deles é esse que conta a história de Maria Antonieta, a esposa do rei Luís. Vivia enclausurada no seu palácio, não tinha noção do que as pessoas passavam nas ruas e finalmente, quando a sua ama de confiança lhe disse:
mas senhora, eles não têm pão. Ela respondeu: por que não comem bolo? E a notícia então desse desprezo da imperatriz incendiou as pessoas e elas a capturaram e também a guilhotinaram diante de uma multidão ensandecida que aplaudia aquelas cenas de violência. Pois bem, desde muito cedo, João Maria ajudou a família, mas ele tinha no seu coração o desejo de ser padre, desde pequeno. A liturgia o encantava, as vestes litúrgicas, a proximidade que ele via do Padre com a pessoa de Jesus. Mas, sendo pobre, naquela época, tendo que ajudar os pais, era para ele um sonho impossível. Até que aos 16 anos, ele se encontrou com este padre, que tendo escapado à fúria dos revolucionários franceses, continuava a celebrar numa choça, numa casa abandonada, e ali se reunia um grupo de fiéis católicos. E este padre, percebendo os sinais da vocação em João Maria, o conduziu para que outros o formassem. Estamos já no período, atravessando a Revolução Francesa, em que as instituições voltaram a funcionar. João Maria foi aceito no seminário com 16 anos, o que não era mais possível, porque as crianças entravam com 11, 12 anos de idade. Foi feita uma exceção no caso dele. E eu quero que vocês entendam que a história está marcada pelos sinais de Deus, por isso que eu a estou contando. Precisamos perceber, ao olhar para trás, onde Deus esteve em nossa vida, onde Deus apareceu na vida dos santos. Aquilo que era impossível, de repente, se torna viável. Ele vai para o seminário. Mas com 16 anos de idade, não sabia ler nem escrever. Os padres passam por uma formação rigorosa. E naquele tempo, o latim era indispensável. Hoje nós só aprendemos o latim funcional para ler os textos, os documentos. Mas naquela época, toda a liturgia era feita em latim. Ele não conseguia aprender, era muito difícil para ele. Nós até imaginamos hoje que ele sofresse de dislexia, por conta da dificuldade que ele tinha com a gramática. Mas naquele tempo, o que é que eles diziam? É burro, não consegue aprender, não tem condições. Mas ele tinha uma maneira tão piedosa de se manifestar diante da Eucaristia. Ele tinha uma maneira tão solidária para com os seminaristas. Ele era tão respeitoso para com os superiores que deram a ele uma chance. E ele foi ordenado padre já com 20 e poucos anos. Mas, por conta da sua limitação, ou da sua pseudo-limitação intelectual, ele recebeu a carta de aprovação, mas com restrição. Então foi dada ao bispo a carta, ele foi aprovado, pode ser padre, mas com uma restrição. Ele tem a inteligência muito limitada. O bispo pegou a carta, ordenou e o mandou para o último lugar da França, esse povoado chamado Arnes. De Paris até Arnes eram 8 dias de viagem a pé. Pegava de vez em quando uma carona aqui ou ali no lombo de um cavalo, numa carroça que passava. 8 dias ele caminhou com as suas coisas até chegar em Arnes. A cidade, fortemente marcada pelo movimento revolucionário, destruiu a igreja. E ele foi muito mal recebido. Mas ao chegar na cidade, ao ver a igreja destruída, ele teve uma visão. Ele disse: essa paróquia será pequena para todas as pessoas que virão aqui glorificar o nome de Deus. Bem,
a vida dele é muito interessante, marcada por sinais. Ele foi tentado diariamente por um demônio, e ele escreve isso nas suas memórias. Ele não tinha comida. Na casa paroquial havia um pequeno quintal, onde ele plantava batatas. E durante 4 anos, segundo a historiografia, ele se alimentava exclusivamente de 2 batatas por dia. As pessoas não davam comida para ele, não o convidavam para as suas casas. Mas todos os dias, ele abria a igreja de madrugada e só fechava quando o sol se punha. Não havia iluminação pública, então era perigoso sair à noite, então ele fechava a igreja só quando o sol se punha. E passava o dia inteiro no confessionário da igreja, esperando as pessoas o procurarem. Foram 4 anos de deserto. Para resumir a história, que é cheia de detalhes, muito rica, Arnes se tornou o centro de peregrinação na França pós-revolucionária. O bispo ia se confessar com ele. Os ministros de Estado iam a Arnes pedir conselhos a ele. Então aquele homem que foi considerado intelectualmente incapaz, aquele para quem as portas do mundo estavam fechadas, aquele que foi mandado para o último lugar do país, se tornou um sinal. Uma cena que para mim, desde o tempo da formação, me impressionou muito, foi a sua bondade, a sua misericórdia. Não havia pessoa a que ele não entendesse. Não havia pessoa a que ele não desse a Santa Eucaristia. E aí, naquele tempo, e até recentemente, havia uma proibição legal de se enterrar suicidas no cemitério. Era proibido por lei, e a igreja adotou, até recentemente, uma pessoa suicida não pode ser enterrada em Campo Santo. Mas aí, este homem, tendo se matado, pulou de uma ponte e morreu afogado. O enterro dele foi feito no cemitério da cidade, com tudo aquilo que tinha direito qualquer cristão. Uma carta anônima chegou até o bispado, dizendo: olha o que o padre fez. Contaminou o nosso cemitério com um suicida. O bispo mandou 2 padres para averiguar a situação e o interrogaram longamente. E no final, a resposta dele foi essa: mas quem pode garantir que enquanto aquele homem estava caindo da ponte, ele não se arrependeu? Quem pode garantir? Só Deus. Portanto, ele foi absolvido porque não havia argumentos contra isso. Quem é que conhece a consciência da pessoa no ser Deus? Hoje nós sabemos que o suicídio não está, de maneira alguma, ligado à perdição. Pelo contrário, é a única maneira que algumas pessoas encontram de fazer parar a dor que elas sentem. A dor é tão grande que elas não sabem mais como lidar com a dor. E a morte parece o único caminho possível de continuar a vida, de se livrar da dor. Observem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. É muito comum hoje adolescentes e pré-adolescentes que se machucam e depois escondem. Mas eles pegam um objeto cortante, machucam o braço, então machucam a barriga, depois escondem. Eles sabem que é errado, mas eles estão tão machucados por dentro que a dor física traz algum alívio para eles. Então, ao invés de repreender alguém que faz isso, é preciso conhecer a sua dor e ajudá-lo a superar. Isso posto, me alegro de dizer que foi este homem, João Maria Vianney, que foi escolhido para ser o patrono de nós os párocos. Ele em vida nunca foi pároco,
porque a paróquia era muito pequena, a cidade era insignificante. Nunca foi pároco, mas se tornou o patrono de todos os párocos, para nos mostrar que muitas vezes as nossas pretensões são fruto da nossa vaidade, como diz São Paulo, das nossas paixões enganadoras. Nós não precisamos de títulos, de reconhecimento oficial para fazer o bem. Nós precisamos acreditar que Deus tem para cada um de nós uma missão. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Quando nos encontramos com Jesus, nesse Evangelho de São João, continuidade do Evangelho de domingo passado, quando Jesus partiu o pão e alimentou 5.000 pessoas e depois se retirou, porque elas queriam fazê-lo rei, queriam estabelecer ali um partido político, queriam fazer Jesus rei, e ele foi retirar-se da situação. O reino de Deus não se esgota num partido político. O reino de Deus não se esgota. Ele não pode ser abrangido, consumido por um sistema. O reino de Deus sempre estará além de todas as ideologias, de todas as formas que as pessoas possam encontrar de governarem, de se imporem sobre as outras. O reino de Deus é a porta que se abre para toda pessoa que o busca na sinceridade do seu coração. Mas hoje então nos encontramos com Jesus que, tendo se retirado daquela situação, vai para o outro lado do lago. Só que, para sua surpresa, as pessoas o seguem e o encontram lá do outro lado do barco. E esse diálogo é muito interessante, porque tem muito a ver conosco. As pessoas querem que Jesus dê pão a elas. E as pessoas, na sua quase totalidade, que buscam as igrejas, elas também querem isso. Que Deus satisfaça todas as suas necessidades. Ora é um emprego, ora é um pedido de saúde, ora é para passar de ano na faculdade, ora é para um casamento que está perigando, ora é para alguém da família que está viciado nas drogas e assim por diante. Nós queremos, isso é muito próprio nosso, que Deus resolva os nossos problemas. E muitas pessoas vão às igrejas nessa expectativa. E elas se afastam ou quando são atendidas, quando conseguem realizar o seu intento, ou quando não são atendidas. De toda forma, se a pessoa não é movida pela fé, ela se afasta. Se afasta porque já recebeu o que queria, não precisa mais. Ou se afasta porque não recebeu o que queria, então não vale a pena. E assim as pessoas também migram de igreja a igreja, e às vezes de religião a religião, esperando que Deus faça as suas vontades. Jesus recebe as pessoas. Mas Ele também sente que dentro de cada um de nós, assim como daquelas pessoas, existe um desejo de conhecer a verdade. Existe um desejo de conhecer a Deus. Em cada um de nós existe uma busca por sentido. Quando as pessoas buscam talvez riquezas, poder, prestígio, elas estão na verdade buscando satisfazer uma necessidade íntima de saberem quem de fato elas são. E elas só conseguem encontrar algum tipo de consolo pelo olhar dos outros, que a admiram, que a invejam. Então, por isso, ela busca um poder, busca uma riqueza, busca uma aparência, um status social, porque o olhar das pessoas sobre ela lhe dará um certo conforto, mas não significa que isso mostre quem elas sejam de fato. Por isso é que Jesus vai dizer, quem busca o pão vai ter fome de novo, todo dia, toda hora. Satisfez uma necessidade, vai ter outra, e assim por diante. Trabalhem
pelo pão que pode levar vocês à eternidade. Então vocês serão saciados dessa fome. Não terão mais sede. Conhecer a si mesmo é um processo que leva a vida toda. Eu vou dizer para vocês o que eu já disse, mas eu só comecei a saber de fato quem eu sou a partir dos 60 anos de idade. Só a partir dos 60 anos é que eu comecei a ser aquela pessoa que eu sempre quis ser. O homem que eu achava que estava fora de mim, que estava nas outras pessoas, mas só a partir dos 60 anos é que, olhando a minha vida, é que eu comecei a me sentir eu, a saber quem eu sou de fato. Quando a gente se apossa do sentido da vida, nada, nem ninguém tira de nós a alegria de viver. Quando a gente sabe quem é, a gente tem condições de resolver tudo, todos os problemas, porque a gente passa a encarar todas as coisas de uma forma relativa, não mais absoluta. Não é o que os outros pensam de mim que diz quem eu sou. Não é o que eu faço que diz quem eu sou. Jesus vai dizer aos que pedem a Ele: mas então, nos dê desse pão, para que a gente não tenha mais fome. E Jesus vai dizer: eu sou esse pão. E aqui está a chave da compreensão. Quem busca a si mesmo, encontra Jesus. Quem busca Jesus, encontra a si mesmo. E quando a pessoa tem de si autoestima, quando a pessoa tem de si autoridade sobre aquilo que ela é capaz de realizar a missão que Deus lhe confiou. Isto é o propósito que nos alimenta em nossa vida. O propósito é a missão que Deus confiou a cada um de nós. E nem sempre a missão que Deus nos confiou coincide com a profissão que a pessoa escolheu ou para a qual ela tendeu durante a vida. Uma pessoa pode ter escolhido ser um professor, um médico. Professor não dá dinheiro. A pessoa pode ter escolhido ser um médico, um dentista, porque ela percebe que é uma figura da sociedade respeitável, etc. Mas aquilo não a satisfaz, não traz alegria. Então ela pode continuar sendo um bom médico, um bom professor, um bom dentista, e fazer aquilo que ela quer no coração, aquilo que Deus pediu a ela. Quantas vezes eu contei para vocês a história desses médicos que têm um consultório em Heliópolis e atendem semanalmente, cobrando 5, 10 reais por pessoa. Médicos que têm consultório aqui em Moema, a consulta com eles custa 1.200 reais. Eu digo, mas alguém paga 1.200 reais? Ei, padre, não só paga como tem fila de espera. São bons médicos. Mas eles vão toda quarta-feira para a casa que alugaram em Heliópolis, 3 médicos. E a mulher de um deles diz assim: olha, quarta-feira não adianta contar com ele. Ele chega em casa às 11 horas da noite, ele só quer dormir, mas ele não falta ao compromisso de quarta-feira. Aquilo de alguma forma o satisfaz. Aquilo de alguma forma traz a ele a alegria de viver. E ele deixa a família, deixa os compromissos sociais para fazer aquilo que seu coração pede. Poderia aqui multiplicar exemplos, mas não precisa. Cada um de vocês deve conhecer alguém ou deve fazer a mesma coisa. Encerro a nossa reflexão de hoje, lembrando dessa passagem tirada do livro do Êxodo, da primeira leitura, quando o escritor conta essa experiência de um povo que era escravo, foi libertado,
estava caminhando para a terra que seria sua, onde eles teriam a propriedade, poderiam fazer o que quisessem, mas teriam que atravessar o deserto. E nessa travessia, diante das dificuldades, das provações, eles murmuravam, dizendo, pelo menos na escravidão tinha comida, e aqui nesse lugar horrível? Quem quer ser livre, quem quer conhecer a si mesmo, tem que passar pelo deserto. Tem que sofrer as provações da vida. E tem que saber de onde veio e para onde está indo.